Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. Nessa aula nós falaremos um pouco sobre doenças causadas por vermes. Vermes geralmente as pessoas associam com algo nojento, asqueroso ou com potencial de provocar de transmissão de doenças. Nessa aula nós vamos focar nas doenças. Bom, existem três tipos de vermes: plateumintos, vermes achatados, nemateumintos, vermes cilíndricos e anelídeos. Nessa aula eu vou falar somente dos plateumintos e nemateumintos, não falarei sobre os anelídeos. Bom, iniciando pelo plateuminto, o agente causador da esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água. Por que barriga d'água? Bom, nessa foto a gente pode observar o porquê. Ocorre um acúmulo de líquidos na região abdominal da pessoa doente, podendo levar ao inchaço de alguns órgãos, por exemplo, como o fígado e o baço. Esse é o agente causador da doença, é o plateuminto, cujo nome científico é Schistossoma mansoni. Aqui tem tanto o macho quanto a fêmea. O macho é esse animal que se encontra externamente, ele tem um buraco no ventre, dentro do qual se aloja a fêmea. E aqui é um vetor, é um hospedeiro. Vetor é um animal que transmite a doença para outro. Esse caramujo, dentro desse caramujo ocorre uma fase do desenvolvimento desse verme. Então, se não houvesse esse caramujo aqui no ambiente, não haveria transmissão desse verme para os seres humanos. Bom, aqui fica mais evidente a fêmea e o macho. O macho se encontra na porção externa e internamente, no ventre do macho, a fêmea fica alojada. Bom, essa figura eu apresento o ciclo reprodutivo desse verme, desse protozoário. Vamos iniciar a partir de uma pessoa doente, uma pessoa que tem a doença. Essa pessoa está eliminando nas fezes dela ovos desse verme. Se uma pessoa defeca diretamente no ambiente, próximo a um corpo d'água, de um rio, ou diretamente no corpo d'água, os ovos desse verme, que a gente está observando aqui, pode cair na água ocorre a eclosão desse ovo e libera uma larva. Essa larva é chamada de miracídio e ela tem apenas algumas poucas horas de vida, 2 horas no máximo. Ela tem que encontrar esse caramujo no corpo d'água. Se não encontrar, ela morre. Se encontrar, ela penetra no interior do caramujo e lá ela começa a sofrer transformações e se multiplicar. Essas transformações levam à formação de uma outra larva que é a cercária. O período de incubação no interior do caramujo é de cerca de 30 dias. A cercária, por sua vez, a partir do momento que ela sai do caramujo, ela tem de 1 a 2 dias para poder encontrar uma pessoa, para poder penetrar no organismo dessa pessoa e contaminá-la e dar sequência à sua vida. Se não encontrar, ela morre. Encontrando uma pessoa, ela penetra ativamente através da pele da pessoa, né? Sim. E no corpo, ela entra no sistema circulatório, na corrente sanguínea, e vai em direção ao fígado. No fígado, ela sobrevive, esses vermes juntos, né, o macho e a fêmea, sobrevivem na veia porta-hepática. Qual o significado disso? Porta não é uma entrada para alguma coisa? Hepático é relativo a fígado. Então, uma veia que fica na porta do fígado. Essa veia, ela faz a união entre o intestino grosso com o fígado. Ela pega nutrientes do intestino, absorvidos a partir do intestino, e leva até o fígado para depois distribuir para o resto do corpo. Então é nessa região onde fica esse verme. Em algumas situações, no momento da liberação de ovos, da postura de ovos, esse verme sai, se distancia do fígado, nada contra o fluxo sanguíneo, vai em direção ao intestino e bota ovos. Conforme tem esse espinho na ponta deste ovinho, ele fura o vaso sanguíneo, fura a parede do intestino e cai na luz intestinal, onde a partir daí a pessoa começa a liberar esses ovos no ambiente a partir das fezes. E se uma pessoa faz as fezes em local inadequado, pode levar à contaminação de pessoas. Caindo na água de um rio, uma pessoa nadando nesse rio, ela se contamina. Bom, a partir desse ciclo que eu acabei de explicar, como que nós podemos fazer para poder prevenir a contaminação por essa doença, por esse plateuminto? Bom, primeiro aspecto, se não houver pessoas doentes, não há a transmissão. Então, a primeira coisa, tratar o doente. Segundo aspecto,
Não nadar em lagoas de coceira. Lagoa de coceira é um nome dado a um tipo de lagoa que é muito comum ser contaminada a partir dessa doença. É uma lagoa que você encontra esse caramujo e encontra próximas dela pessoas doentes. Outro aspecto muito importante é o poder público, o governo fornecer sistema de tratamento de água e esgoto. Se houver o esgoto tratado, rede de esgoto para coletar as fezes das casas e direcionar diretamente para um tratamento, não tem esse problema. E por fim, educação sanitária. A pessoa saber o local que ela deve fazer as fezes, não diretamente no ambiente, e sim em vasos sanitários ou em fossas sépticas, né? Bom, agora um outro verme, o verme agente causador da teníase ou solitária, e uma outra doença também que ele provoca, que é a cisticercose. Aqui o agente causador é um verme extremamente grande. Aqui está o ciclo de vida dele. Aqui nós temos as duas doenças. Essa avermelhada, esse ciclo é da teníase. Esse outro azulado é da cisticercose. Bom, vamos começar pela teníase. Uma pessoa doente, contaminada, ela pode liberar nas fezes alguns pequenos ovos chamados de oncosferas. Essas oncosferas, ela pode eventualmente cair na comida ou de porcos ou de gado bovino, como por exemplo vaca e boi. Percebam que existem duas espécies de solitárias. A Taenia solium, que ela parasita o porco, e a Taenia saginata, que ela parasita a vaca. E ambos, além do porco e a vaca, também parasita os seres humanos. Então, a partir do momento que ou o porco ou a vaca come essas oncosferas, esses vermes se alojam nos tecidos desses animais. Quais tecidos? Cérebro, olhos, língua, diafragma, que é um músculo que auxilia, contribui no processo respiratório, e nos músculos do modo geral. Aí vai uma pessoa, se alimenta desse porco ou desse gado bovino, da carne dele, contaminado, onde tem essa larva, e não cozinha essa carne adequadamente e acaba comendo esse verme vivo. No corpo da pessoa, penetra no sistema digestório, chegando no intestino delgado, no duodeno, esse verme fixa uns ganchos na parede intestinal e começa a crescer, a desenvolver o seu corpo, caracterizando a doença. E pelas fezes, começa a liberar essas oncosferas, contaminando o ambiente. Essa é a teníase. A cisticercose é uma situação um pouco diferente. Ao invés da pessoa comer a carne contaminada, ela faz o papel tanto do porco como da vaca, e ela se alimenta da oncosfera. E aí, esse verme se aloja nos tecidos da pessoa. E numa situação mais extrema, mais grave, imagine esse verme alojado no cérebro da pessoa, se desenvolvendo, pode levar a várias complicações e a situação mais extrema, levar à morte das pessoas. Só mais um aspecto. Como prevenir, então, a teníase? Bom, como eu disse, primeira situação, tratamento do doente. Não havendo doente, não há transmissão de doença. Sempre que for ingerir carne de porco e de gado bovino, que seja bem assado, nunca crua, né? Uma outra situação, higiene sanitária. A pessoa não defecar diretamente no meio ambiente. Agora a próxima doença, agora provocada por nemateumintos, vermes cilíndricos, a ascaridíase, cujo agente causador é a lombriga. Nessa foto nós temos a lombriga fêmea, um pouco maior que a lombriga macho. O nome científico da lombriga é Ascaris lumbricoides. Aqui o percurso que a lombriga faz no interior do corpo de uma pessoa. Como que nós nos contaminamos pela lombriga? Uma pessoa contaminada, ela libera ovos de lombriga nas suas fezes. Defecando em local inadequado, como por exemplo diretamente no ambiente, esses ovos podem atingir corpos d'água. E posteriormente essa água pode ser utilizada para matar a sede de pessoas e de animais. Uma outra situação é esses ovos irem parar em cima de alimentos, como por exemplo em hortas, verduras, legumes, até mesmo frutas, e as pessoas ingerirem tanto essa água quanto esse alimento contaminado e se contaminam.
A partir do momento que a pessoa come esse ovo, esse ovo ele desce pelo sistema digestório, passa pelo esôfago, estômago, chega no intestino delgado, por ação do suco digestivo, ao rompimento da casca desses ovos. Libera uma larva, essa larva perfura a parede intestinal, cai na corrente sanguínea e aí faz um longo percurso. Passa pelo fígado, passa pelo coração, chega aos pulmões. No pulmão, ele perfura os alvéolos pulmonares, sai do sistema circulatório e entra no respiratório. Esse verme no sistema respiratório, ele começa a subir. Sobe pelos brônquios, pela traqueia, pela laringe, pela faringe, chega na região da garganta, tem duas possibilidades. Ou esse verme continua subindo e sai pelo nariz ou pela boca, ou ele coça a garganta e a pessoa automaticamente, instintivamente, ela engole. Então o verme sai, nesse caso, do respiratório e entra no sistema digestório. Aí ele desce pelo esôfago novamente, passa pelo estômago e chega no intestino delgado, no duodeno, onde ali ele se fixa. E em casos extremos, a pessoa pode ter o intestino delgado totalmente coberto, preenchido por vermes, por lombrigas, até chegar numa situação onde a pessoa não consegue mais se alimentar direito. O alimento não passa por esse excesso de vermes e a pessoa fica desnutrida e pode até morrer por causa disso. Agora, como podemos prevenir a ascaridíase? Bom, tratamento do doente, primeiro momento. Em segunda situação, sempre quando for consumir água, que seja tratada, fervida, para ficar livre do potencial de transmissão desses ovos, né? Outra situação, sempre ingerir alimentos lavados, limpos. E higiene sanitária, a pessoa não pode defecar diretamente no meio ambiente. Agora, um outro verme, o agente causador da ancilostomíase ou ancilostomose, popularmente conhecida como amarelão. Esses são os agentes causadores dessa doença. Esse aqui, à direita, o nome científico dele é Ancylostoma duodenale. Duodenale porque a região do corpo onde ele parasita grande parte do tempo é o duodeno, no intestino delgado. E esse Necator americanus, que é esse outro cara aqui, ó. Como que a pessoa se contamina? A pessoa de pés descalços, em um ambiente que tem esse tipo de verme, pisa diretamente no verme e ele penetra ativamente pela pele. Nessa figura, uma pessoa que acabou de ser infectada, o verme penetrou pelo pé da pessoa e aqui uma inflamação típica do sistema imune reconhecendo como sendo algo negativo, que não deveria estar ali. O ciclo de vida deste verme, deste nematelminto, como eu disse, uma pessoa doente libera, por meio das fezes, ovos. Se a pessoa defeca diretamente no meio ambiente, libera esses ovos, no próprio chão, esse ovo eclode e libera um verme. E esse verme fica esperando até uma pessoa pisar nele, penetra na pele, entra na corrente sanguínea e faz todo aquele trajeto, o mesmo trajeto que a lombriga faz, ele também faz. Aquele trajeto que passa pelo fígado, passa pelo coração, passa pelos pulmões, depois sobe pelo sistema respiratório, volta pelo sistema digestório, para no intestino delgado e ali se multiplica, se desenvolve e fica parasitando a pessoa. E por que amarelão? Porque no intestino delgado ele pode provocar sangramentos, a pessoa perde muito sangue e fica com a coloração da pele amarelada, típica de uma pessoa anêmica. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Bons estudos a todos!